E aí galera, aqui é o Igor, tudo certo? Vamos então para mais uma aula, hoje falando um pouquinho sobre a questão do calor específico ou calor sensível, que continua o conteúdo de termodinâmica. Então antes de começar a nossa aula, agradecer a todo mundo que está acompanhando nosso canal, que eu estou falando nos vídeos dessa semana, o canal do Igão está sempre com 3 vídeos por semana, 2 videoaulas e uma gameplay que ainda vai sair essa semana, para descontrair um pouquinho o nosso canal. E também pedir aí para quem não se inscreveu no canal, quem não curtiu os nossos vídeos, faça isso para apoiar o nosso canal, porque fazer esses vídeos são coisas assim que dão bastante trabalho, viu? Então apoia ali o nosso canal. Antes de começar, falar ali do conteúdo que a gente vai falar hoje, eu vou ler uma mensagem da turma 205 para a nossa campanha do Fique em Casa. A mensagem bem legal que a 205 mandou para que todo mundo sinta a energia e consiga atravessar esse momento difícil que é da quarentena, para que mais rápido possível a gente retome a nossa vida normal. Então pessoal, vamos ler lá a mensagem da 205 e depois vamos falar um pouquinho sobre calor específico hoje, tá? É nóis! Bom galera, como eu disse, vamos ler então a mensagem que a turma 205 mandou aqui para nós, para motivar também essa questão aqui que todo mundo está isolado aqui, participar da nossa campanha do Fique em Casa, tá? Uma frase bem legal, gostei bastante aqui, vamos ler ela. A motivação maior na vida do que aquele amanhecer cheio de luz e esperança a entrar pela janela? Viver uma experiência única e fascinante, de um autor desconhecido. Achei muito legal essa frase, tá? Até mesmo que a gente está agora nessa questão aqui. Claro que a companhia das pessoas é muito importante, todo mundo está sentindo falta, mas eu acho que preservar a nossa vida é fundamental. Então, muito legal a frase da 205 aqui. Parabéns aí, galera. E vamos começar a nossa aula, que hoje é sobre calor específico. Vamos lá. Galera, a partir dessa aula de hoje, até para nós começar a nossa aula, a gente vai continuar no conteúdo de termodinâmica. Então a gente vai continuar estudando essa questão de como que a temperatura influencia nos corpos. Mas a gente vai entrar numa área da termodinâmica específica chamada calorimetria, a partir dessa aula. A calorimetria trabalha, como diz o próprio nome, com a questão do calor. Isso quer dizer o quê? A questão da temperatura térmica dos corpos e a influência delas em alguns fenômenos físicos, tá? Então a gente vai, basicamente, quando tu recebe ou quando tu cede calorias para os corpos, pode acontecer 3 coisas. E essas 3 coisas a gente vai estudar. A primeira é a questão de ele, ao receber ou perder energia térmica, ele pode dilatar ou comprimir. Isso quer dizer o quê? Ele pode aumentar ou diminuir de tamanho, assim, dentro do mesmo estado físico. Isso aí é bastante evidente, principalmente agora que a gente está no inverno. A gente consegue ver que alguns corpos eles dilatam ou comprimem por causa da questão do frio ou do calor, tá? Essa coisa da dilatação a gente vai estudar mais depois, tá? A gente vai terminar essa parte de calor sensível, do calor latente, e depois a gente vai falar das dilatações. O que a gente vai estudar agora, que também pertence essa parte da calorimetria, é a questão do calor sensível, que a gente vai estudar hoje. O que é o calor sensível? É o que acontece com os corpos quando tu varia a temperatura. Isso quer dizer o quê? Quando tu recebe ou quando tu cede energia térmica para um corpo, ele pode aumentar ou diminuir a temperatura, que é o calor específico ou calor sensível, que a gente vai ver hoje. E a terceira coisa que pode acontecer quando o corpo recebe ou perde calorias, no caso, ele pode mudar de estado físico. Isso é bem evidente, tá, galera? Isso aí é quando você está esquentando tipo água no fogo, você vai ver que a partir de certo momento a água só não vai esquentar, ela também vai começar a vaporizar, então ela vai mudar de estado físico, vai sair do estado líquido para ir para o estado gasoso. Então essas são as 3 coisas que podem acontecer quando você recebe ou quando tu cede energia térmica de um corpo para outro. Dilatar, mudar a temperatura ou mudar de estado físico. Nós vamos estudar as 3, tá? Agora vamos olhar mais uma simulação do FET para entender como é que as moléculas elas ficam ali com a questão de quando ele recebe ou perde energia térmica. Ok, galera? Galera, vamos novamente usar uma simulação aqui do FET para entender o que é essa história de calor específico que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? O calor específico, basicamente, é a energia que o corpo recebe ou que ela cede no outro corpo e que faz trocar a temperatura dela. O que quer dizer isso, pessoal? Vocês já viram, e essa simulação inclusive já não é nova, que quando aqui, ó, eu pego o foguinho aqui, esquento, as moléculas, elas ficam mais agitadas. Elas ficando mais agitadas, elas estão tendo mais energia cinética, então elas estão mais energéticas. Essa energia
que se as moléculas estão tendo, ou que elas receberam através do fogo, nada mais do que a quantidade de calor recebido, e que fez a temperatura aumentar. Olha aqui nessa parte de cima aqui, ó, estava 253. Então ele vai receber energia cinética, tornando as moléculas mais agitadas, e aumentou a temperatura. Então esse é um exemplo clássico de calor específico ou calor sensível, tá? É a quantidade de calor para tu fazer aumentar uma temperatura. O calor específico, basicamente, assim, falando, é a propriedade dos materiais de fazer isso de uma forma mais fácil ou mais difícil, tá? Nós estamos agora aqui com o neônio, tá? O neônio, ele tem um calor específico X, mas se eu botar água, vamos botar água, que é outra molécula aqui. Agora ele está com 13 graus de temperatura. Essa temperatura, se eu esquentar, ela vai aumentar mais rapidamente. Então, provavelmente, o calor específico da água é maior. Então, vocês notam que o calor específico é essa diferença das moléculas, ao receber mais energia, aumentar a temperatura mais facilmente ou mais dificilmente. Então, vamos concluir aqui para nós entender direitinho. O que é essa questão do calor específico que nós vamos entender hoje? É uma propriedade dos materiais, que depende do material, de variar a temperatura de uma forma mais fácil ou mais difícil. Então, basicamente é isso, tá? Mais uma vez aqui agradecer o FET aqui, que sempre tem essas simulações, e elas ajudam bastante aqui a nós entender a aula, porque assim, é difícil tu pegar um átomo e mostrar aqui para vocês como é que ele funciona. Mas através da simulação do FET é muito mais fácil entender que ao receber energia, as moléculas se tornam mais agitadas e aumenta a temperatura. Se eu fizer aqui o contrário, tirar a energia, as moléculas vão se tornar menos agitadas, tendo menos energia e tendo menos temperatura. Ok? Então vamos entender a parte matemática disso. Bom, galera, entendendo aqui que a energia ou quantidade de calor que o corpo vai ganhar ou perder pode fazer ele variar a temperatura, a gente pode calcular essa questão aí de forma matemática, então através dessa fórmula. Quem gosta daqueles cursinhos de pré-vestibular gosta de dizer que essa fórmula, eles dizem que é que-macete, né? Eu não sei se é bom ou ruim essa questão de decorar as fórmulas assim através de frasezinhas, enfim, mas quem quiser, eles usam normalmente essa tática, tá? Vocês notaram aqui que as letras estão sem unidade, tá? Mas depois no próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das unidades aí, porque ele pode variar de um exemplo para outro, tá? Então eu vou falar no próximo slide ali como é que funciona essa questão das unidades, tá? Eu só vou destacar o seguinte, tá? O que é a quantidade de calor, ou a quantidade de energia que o corpo ganhou ou recebeu. O M é a massa do corpo, ou da substância ali que você vai ter. Isso quer dizer o quê? É a quantidade de matéria que esse corpo tem, tá? O calor específico é uma propriedade dos materiais dele esquentar mais ou menos, tá? Então você pode ver que um tipo de panela esquenta mais rápido, outro tipo de panela de outro material esquenta de uma maneira mais lenta. Isso está a ver com o valor do calor específico. É um valor tabelado e assim ele vai aparecer normalmente destacado no exercício, tá? Como a gente vai trabalhar bastante com calor específico, com calorias, a unidade, essa aqui eu vou botar escrito ali, é calorias dividido por grama vezes grau Celsius, essa é a unidade. E por fim, a variação de temperatura. A variação de temperatura não é a temperatura final, nem a temperatura inicial, na verdade é uma subtração das duas. Depois no exemplo a gente vai ver direitinho como é que funciona isso, tá? Mas a variação de temperatura você pode trabalhar com Kelvin ou com grau Celsius. Eu também vou deixar isso escrito, tá? Vamos ver agora o próximo slide para entender essa questão da unidade da quantidade de calor e a da massa, tá? Porque uma tem a ver com a outra, tá? Então o próximo slide ali que eu vou fazer ali vai explicar um pouquinho como é que combina essas duas unidades. Vamos lá. Galera, agora que nós já aprendemos ali a equação do calor específico, já entendemos como é que funciona o fenômeno, a gente tem que cuidar, eu vou dar uma observação bastante importante, tá? A questão das unidades que você vai usar nos exercícios de calor sensível, de calor latente, enfim, que a gente vai usar. Como a gente sabe, no sistema internacional, qual que é a unidade de massa? É o quilograma. Então vamos botar aqui, ó, o kg. Isso é no sistema internacional. E no caso, a energia no sistema internacional é em joules, tá? Que é o J. Tá? Vou botar aqui, joule. Isso está correto, tá, pessoal? A energia e a massa do sistema internacional são essas.
Só que nesses exercícios que tem de calorimetria, o pessoal gosta muito de usar a tal da caloria, tá? A caloria é uma unidade bastante usada nessa parte de calorimetria. Tem algum problema usar isso? Até não tem, tá? Mas se o exercício pedir a unidade do sistema internacional, depois você tem que transformar para joules, tá? Então aqui, ó, a energia que os exercícios em calorimetria gostam de usar bastante é a tal da caloria. Só que a caloria, para funcionar, tu não pode usar o quilograma, você tem que usar a grama, tá? Então a observação que eu quero passar para vocês, e eu quero que vocês anotem ali nas observações de vocês, é isso, tá? Quando você tem quilograma de massa, você tem joule de energia. Quando você tem grama de massa, você tem caloria de energia. Então sempre tem essas duplinhas, tá? Só perguntar, e a temperatura, professor? A temperatura é o seguinte, tá? O ideal é que tu use sempre em Kelvin, tá? Mas se você quiser usar em Celsius, não tem problema, porque o Celsius e o Kelvin, quando aumenta 1 Celsius, você aumenta 1 Kelvin também. Então a proporção de aumento ou diminuição de temperatura é exatamente a mesma, tá? Então não vai ter ali problema para você usar um ou outro. Só que você tem que cuidar o seguinte, galera, o Fahrenheit não, esse não pode usar. Então ou tu usa o Celsius ou tu usa o Kelvin, ok? Galera, então para finalizar nossa aula aqui, vamos fazer esse exemplo aqui que está sendo proposto aqui para nós, tá? Uma porção de 10 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, perde 100 calorias de energia térmica. Sabendo que o calor específico da água é uma caloria vezes grama vezes graus Celsius, qual a temperatura final dessa porção? No caso, porção de água. Então vamos fazer esse exemplo aqui para finalizar nossa aula. Vamos lá. Galera, então para encerrar nossa aula, vamos fazer esse exemplo aqui que eu botei ali para vocês pra gente fazer, tá? Os dados que ele passou, e é sempre importante que você destaque os dados aqui para que tu consiga fazer o exercício de maneira completa, é o seguinte: primeiro, ele cedeu ou perdeu calorias de um corpo para outro, porque a gente aprendeu na aula passada, né? A passagem de energia de um corpo para outro é sempre do corpo mais quente para o mais frio. Então, provavelmente, como esse corpo aqui ele perdeu calorias, então ele cedeu essa energia para um corpo que está mais frio, tá? Porque esse é sempre um movimento, vamos dizer, correto ali da passagem de energia de um corpo para outro. Bom, mas ele diz o seguinte, tá? Que ele perdeu aqui 100 gramas de calorias, tá? Desculpa, 100 calorias. Se ele perdeu calorias, então quer dizer que ele não tem aquelas calorias saíram do corpo dele. Então a primeira constatação que a gente tem é que essas calorias desse corpo é negativa. Lembre, perdeu ou cedeu calorias, as calorias do corpo é negativa. Cuidado isso, tá? Ele diz também que esse corpo tem 10 gramas de massa e que esse corpo é água, tá? Então ele é basicamente H2O. E o calor específico da água é 1. Então, 1 caloria vezes grama vezes graus Celsius. E ele diz que, inicialmente, esse corpo tinha 20 Celsius de temperatura. Ele está pedindo quanto que é a temperatura final desse corpo. Isso quer dizer o quê? Ele não está pedindo TO, tá? A gente está pedindo T, que é a temperatura final. É isso aqui que ele quer saber na questão. Bom, vamos fazer esse exercício, vamos fazer em duas partes, porque o meu quadro é sempre pequenininho, tá? Mas é até bom para nós fazer devagarzinho. Para mim descobrir a temperatura final, primeiro eu tenho que descobrir a variação de temperatura. Por quê, pessoal? Porque eu sei que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, se eu não tiver a variação de temperatura, eu não tenho como saber a temperatura final. Então isso é bastante importante. Então eu vou fazer a conta. Tem alguma unidade que está fora aqui? Não, pessoal, lembre que eu falei, calorias combina com grama. O problema é se tivesse quilograma, mas como não está quilograma, então não tem problema. Então vamos fazer o nosso exemplo aqui. No lugar do que, eu vou botar a quantidade de calor. E como ele perdeu calorias, as calorias ficam negativas. No lugar da massa, eu vou botar as 10 gramas. No lugar do calor específico da água, eu vou botar 1. E no lugar da variação de temperatura, por enquanto eu vou deixar assim, que depois a gente vai fazer aqui, tá? 10 vezes 1 dá quanto? Essa conta é fácil, né? Dá 10. Vezes a variação de temperatura. Como o 10 está do lado da letra, ele passa para baixo dividindo, né? Então dá menos 100 dividido por 10, que é igual a variação de temperatura. Aqui é fácil, né? É só cortar o zero, né? Corta esse zero e corta esse zero. Então quanto que foi a variação de temperatura desse corpo aqui de água? De menos 10 graus Celsius, tá? Muito bem, já temos a variação de temperatura. Essa temperatura final? Não, é só o quanto que a temperatura variou naquele processo.
Agora na segunda parte vamos descobrir a temperatura final para finalizar o nosso exercício. Vamos lá. Então galera, para finalizar aqui o nosso exercício, agora vamos descobrir a temperatura final, tá? O que a gente descobriu antes não é a temperatura final, como eu disse, tá? Foi só a variação de temperatura. Mas vocês devem lembrar ali do primeiro ano, sempre que tem esse símbolo, esse triângulo, isso aqui é um delta. E o delta simboliza variação de alguma coisa. Essa variação, no caso aqui, é variação de temperatura, tá? Mas sempre que tem o delta ali é variação de alguma coisa. Então quando a gente calcula o delta, a gente faz sempre o final menos o inicial. Então a temperatura final menos a temperatura inicial. Eu boto sempre o T como final e o Ozinho como inicial, tá? Mas se vocês quiserem botar TF e TI também não tem problema, tá? Vocês botam a anotação que vocês acharem melhor. Então vamos trocar as coisas agora. No lugar do ΔT, eu boto o menos 10, que foi o que a gente achou antes. O T eu vou deixar, porque é o que eu quero descobrir. E o TO a gente descobriu aqui no começo do exercício. Então é menos os 20 graus que ele passou. E aí, como é que resolve isso, galera? Tem como juntar esse com esse? Não, né? É uma letra e um número. Então aqui, esse aqui passa para o outro lado com a operação inversa. Se ele está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então vai dar menos 10 mais 20, igual ao T. Então o nosso T aqui, essa conta é bem fácil, né? 20 menos 10 dá 10 graus Celsius. É essa a temperatura final do nosso corpo, tá? Então quer dizer que ao perder 100 calorias, aquele corpo que tinha 20 graus Celsius passou a ter 10 graus Celsius. Ele diminuiu 10 graus de temperatura. Ok, galera? É isso aí então, galera. Mais uma videoaula para o nosso canal. Semana que vem a gente vai continuar nesse conteúdo de termodinâmica, mais especificamente sobre calorimetria, falando ainda sobre essas partes de calor latente, capacidade térmica, enfim, todas essas partes de calorimetria. Essa parte é bastante importante no vestibular. Dificilmente tem algum ano que não tenha o Enem e vestibular que não cai uma questão de calor específico ou calor latente. Então bem importante a gente atentar para isso. Agradecer a todo mundo que está acompanhando nosso canal. Eu pedi mais uma vez que se inscreva no nosso canal, dá um apoio ali nos nossos vídeos. Ainda essa semana vai sair a gameplay, mais um clássico ali que eu sempre jogo, sempre bem descontraído. Essa parte das gameplays é um pouquinho mais... eu conto algumas piadas, enfim, eu falo umas bobagens ali na hora que eu estou fazendo as gameplays, até para quebrar um pouquinho esse clima mais de aula aqui que a gente tem no nosso canal. Obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso vídeo. Mais uma vez, obrigado a Turma 205 pela frase. Valeu, galera. Abraço e é nóis.